Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso e trabalharemos a disciplina de Contabilidade Básica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas, pois aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar. Contabilidade. O que é contabilidade? Podemos então definir a contabilidade como sendo uma ciência que, através da execução de serviços técnicos, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade, física ou jurídica, permanentemente. Diante dessa definição, entendemos a necessidade do estudo dessa disciplina no curso de administração, pois se percebe intrinsecamente, dentro do conceito contábil, as funções básicas da administração, ou seja, a famosa sigla PODCA, planejamento, organização, direção e controle. Assim, entende-se que a contabilidade tem tudo a ver com as funções básicas da administração. Conforme disposto à página 13 do livro didático da disciplina Contabilidade Básica, é possível relembrar cada uma dessas funções. Vamos lá. Planejamento. Como planejar se não sabemos ao certo avaliar os recursos que temos? A contabilidade, então, permite registrar e mensurar os recursos da empresa. Sem os relatórios contábeis, qualquer planejamento é inconsistente. Em relação à organização, a contabilidade responde pelo levantamento e organização de cada elemento que pode ser mensurado monetariamente na empresa. E direção, a tomada de decisões e a consequente execução ou direção será prejudicada se não tivermos os relatórios que serão extraídos da contabilidade. E por último, controle. Não existe ciência no mundo que se dedique a registrar e controlar o patrimônio de uma empresa do que a contabilidade. Ela nasceu com essa finalidade e apresenta técnicas que são úteis, inclusive para que se evitem fraudes nas empresas. Permanentemente, tomamos decisões em nossas vidas que podem ser, em sua grande maioria, importantes, como a aquisição de um veículo, o caminho profissional a seguir, a mudança de emprego ou simplesmente a hora de se levantar, a roupa a ser vestida, a tarefa ou o trabalho que iremos executar primeiro, o itinerário a percorrer até o trabalho. É claro que as decisões mais importantes a serem tomadas exigem um cuidado maior, pois se deve fazer uma análise mais profunda sobre as informações disponíveis, a melhor maneira de se decidir em que momento o que deve ser observado e levado em consideração. Ou seja, uma decisão relevante, se tomada de forma errada, pode trazer consequências graves ou até mesmo prejudicar toda a sua vida. No dia a dia das empresas, essa situação é a mesma, ou seja, os gestores das organizações a todo tempo tomam decisões e muitas delas são importantes e vitais para o sucesso do negócio. Por isso, há necessidade de dados e de informações corretas, precisas, coerentes, que contribuam para uma boa tomada de decisões, quais sejam financiar um equipamento, qual a melhor forma de adquirir um imóvel, decidir entre comprar ou alugar uma máquina, a formação do preço de venda dos produtos, decidir em contrair uma dívida de longo prazo ou de curto prazo, decidir qual dívida seria melhor para ser quitada em um dado momento, decidir qual a quantidade de material a ser estocada, avaliar o estoque mínimo e o giro dos mesmos, decidir sobre a formação do capital de giro dos negócios, onde e em que investir, reduzir custos, produzir mais, aumentar as vendas, dilatar ou negociar melhor os prazos de pagamentos, reduzir os prazos de recebimento para a formação de caixa.
Aprender contabilidade é fundamental para qualquer pessoa que deseja administrar uma empresa. A contabilidade apresenta termos técnicos que chamamos de terminologia ou nomenclatura, os quais são essenciais na linguagem comercial, por ser a linguagem que o administrador precisa conhecer e se familiarizar com ela. O José Carlos Marion, estudioso da ciência contábil, em seu livro Contabilidade Empresarial, menciona que a contabilidade pode ser considerada como sistema de informação destinado a prover seus usuários de dados para ajudá-los a tomar decisão. Conceitua-se como usuário toda pessoa física ou jurídica que tem interesse na avaliação e no progresso de determinada entidade, seja tal entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas ou mesmo patrimônio familiar. Dessa forma, os usuários são as pessoas que se utilizam da contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam nos instrumentos contábeis as suas respostas. Cada usuário busca informações para suprir suas necessidades e, evidentemente, auxiliar na tomada de decisão. Usuários da contabilidade, então. Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Usuários internos são as pessoas internas à entidade e usam a contabilidade para ajudar no processo de tomada de decisão. Entre as diferentes situações em que é possível utilizar a contabilidade, podemos citar, por exemplo, a viabilidade de abertura ou fechamento de uma filial, onde os administradores analisam os resultados apresentados pela contabilidade para um embasamento técnico na tomada de decisão. E os usuários externos são as pessoas que utilizam as informações contábeis para o processo decisório. Entretanto, ao contrário dos usuários internos, o acesso às informações é mais limitado, por possuir menor possibilidade de obter informações sobre a entidade. As características da informação contábil referem-se às qualidades que ela possui para que seja útil, não só do ponto de vista dos usuários internos, mas também dos usuários externos, principalmente os investidores. Apesar dos usuários serem diferentes, pois alguns exigem informações mais complexas do que outros, todos desejam informações oportunas, em tempo hábil. As informações contábeis devem possuir um alto nível de compreensividade para facilitar sua análise e interpretação por parte dos usuários que a utilizam. A sua utilidade para a tomada de decisões está subordinada à relevância e confiabilidade, bem como à sua comparabilidade e consistência, sem deixar de considerar que seus benefícios devem ser superiores a seu custo de elaboração e divulgação. A contabilidade, então, constitui um dos conhecimentos mais antigos da humanidade e surgiu em função da necessidade que o ser humano tem de controlar suas posses e riquezas, ou seja, o seu patrimônio. Para o José Carlos Marion, a contabilidade é tão antiga quanto a origem do homem. Assim, entende-se que a contabilidade existe desde os primórdios dos tempos, sendo inclusive citado em alguns livros bíblicos o crescimento da riqueza de algumas pessoas daquela época, porém com apontamentos de maneira bem rudimentar. Em termos históricos, há evidências de registros contábeis nas civilizações dos sumérios, babilônios, assírios, egípcios, hebreus, gregos. Antônio Lopes de Sá, um dos maiores escritores sobre a contabilidade, no livro História Geral e das Doutrinas da Contabilidade, 1997, comenta que os primeiros registros foram feitos em tábuas de argila, na Suméria. Para saber o movimento de um dia, os registros eram anotados em uma tábua maior, surgindo o diário. Ao classificar as tábuas da mesma natureza, surgiu o livro Razão. Admite-se que foram os sumérios e babilônios os autores do sistema de débito e crédito, baseado na identificação mental do que é meu, do que é seu.
As contas, como instrumentos de registros, já haviam nascido como primeiras manifestações inteligentes do homem, mesmo antes que esse tivesse inventado a escrita ou soubesse calcular. O sistema contábil, como conhecemos hoje, tem sua origem na Itália, em época muito remota, existindo indícios de sua utilização já no período do Império Romano. A contabilidade atinge maturidade entre o século XIII e XVI d.C., na ocasião do comércio com as Índias, na época do Renascimento e mercantilismo, consolidando-se com o trabalho desenvolvido pelo Frei Luca Pacioli, publicado na Itália em 1494, conhecido como Método das Partidas Dobradas. A referida obra aborda aspectos de cálculos comerciais e questões contábeis, especialmente quanto ao registro das transações em livros contábeis por meio de partidas dobradas. Um débito é igual a um crédito em valor, surgindo assim a Escola Italiana de Contabilidade. Esse método determina que não exista um débito sem o seu respectivo crédito e vice-versa. Em convenções internacionais, outros historiadores insistem que esse método já era utilizado há pelo menos 300 anos anteriores a 1494, supostamente no Egito. Porém, embora essas observações sejam consideráveis, elas não estão evidenciadas por documentos. Considerando a teoria de que não há débito sem crédito, é que seguramente podemos afirmar que o débito representa a aplicação dos recursos, sendo que o crédito representa a origem destes recursos. Em 1202, na Itália, estudavam-se as técnicas matemáticas, pesos, medidas e câmbio, tornando o homem mais evoluído em conhecimentos comerciais e financeiros. Esse período foi muito importante na história da contabilidade e denominou-se Era Técnica, devido às grandes invenções como o moinho de vento, aperfeiçoamento da bússola e a indústria artesanal, que se proliferou com o surgimento de novas técnicas no sistema de mineração. Assim, houve a necessidade de incrementar a prática do comércio exterior, surgindo como consequência o livro caixa, para receber registros de pagamentos e recebimentos em dinheiro, utilizando de forma rudimentar o crédito e o débito oriundos das relações entre direito e obrigações, referindo-se inicialmente a pessoas. Segundo Marion, o desenvolvimento da contabilidade foi notório nos Estados Unidos no século XX, principalmente após a Depressão de 1929, com a acentuação de pesquisas nessa área para melhor informar o usuário da contabilidade. A ascensão cultural e econômica dos Estados Unidos, o crescimento do mercado de capitais e, consequentemente, da auditoria, a preocupação em tornar a contabilidade algo útil para a tomada de decisão, a atuação acentuada do Instituto dos Contadores Públicos Americanos, a clareza didática da exposição dos autores em contabilidade foram, entre outros, os fatores que contribuíram para a formação da escola contábil americana que domina nosso cenário contábil atual. A contabilidade no Brasil evoluiu sob a influência da escola italiana, não sem aparecerem vestígios de uma escola verdadeiramente brasileira, até que algumas firmas de auditoria de origem anglo-americana, certos cursos de treinamento em contabilidade e finanças oferecidos por grandes empresas, tais como o excelente BTC da General Electric e a Faculdade de Economia e Administração, em seu curso básico de contabilidade geral, acabassem exercendo forte influência, revertendo a tendência. Por outro lado, a legislação comercial, que é a Lei das Sociedades por Ações, era inspiração europeia, com traços marcantes brasileiros na classificação dos balanços da SA. Passa a adotar uma filosofia nitidamente norte-americana a partir principalmente da Resolução número 220 e da Circular número 179 do Banco Central.
Talvez essa tenha sido a mais antiga influência no sentido da americanização, no entendimento das normas e dos procedimentos de contabilidade. Obviamente, pelo menos de início, essas firmas levaram uma grande vantagem em termos de auditoria sobre as congêneres puramente nacionais, em virtude da sólida tradição e estrutura pré-existentes, dos procedimentos e dos manuais adotados. Poucas ou nenhuma firma de auditoria nacional possuía, e a mentalidade existente. Aos poucos foram associando-se a firmas nacionais pré-existentes, com exceção notável da Arthur Andersen Company, que permaneceu nitidamente com as mesmas características originais. Foi criada em 1902, em São Paulo, a Escola do Comércio Álvares Penteado, com a adoção da Escola Europeia de Contabilidade, baseando-se nos moldes contábeis italianos e alemães. As escolas nacionais dos anos 50 ao início dos anos 70 seguiam como prática contábil os ditames do Decreto-Lei nº 2627 de 1940, que tinha influência europeia muito importante e apresentava alguns aspectos interessantes, em que, dos desafios dos usuários da informação contábil, era encontrar o lucro líquido da entidade. A escola contábil americana começou a aparecer em nosso país a partir da inauguração, em 1946, da Faculdade de Economia e Administração, na Universidade de São Paulo, USP. Verifica-se a partir de 1964 uma modificação substancial no ensino de contabilidade na FEA, na USP. Na disciplina Contabilidade Geral, na regência de cátedra do professor José da Costa Bolsinhas, adota-se pela primeira vez o método didático norte-americano, baseado no livro de Fine e Miller, Introductory Accounting, com importantes adaptações à realidade brasileira, consubstanciadas pela abordagem do problema da contabilidade em face da inflação. Como consequência desse trabalho, surge em 1971 o livro Contabilidade Introdutória, de uma equipe da USP, livro hoje amplamente adotado nas faculdades de todo o Brasil. Isso significa que desde 1964, gerações de contadores, de administradores e de economistas são influenciados pelo novo enfoque, constituindo um centro de irradiação das novas doutrinas. O domínio da Escola Contábil Americana, iniciada com a Circular 179 do Banco Central, tornou-se evidente com o advento da Lei nº 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações, que passa a adotar uma filosofia nitidamente norte-americana. A Lei 6.404 de 1976, em seus artigos 249 e 250, estabeleceu normas no que tange à obrigatoriedade aos procedimentos contábeis e aos registros de ajustes pertinentes à consolidação das demonstrações contábeis. De acordo com a legislação societária, apenas as companhias abertas que apresentem determinadas condições devem consolidar suas demonstrações contábeis. O processo de consolidação é regulamentado pela Instrução Normativa da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, número 247 de 96. Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, as sociedades anônimas fechadas e as demais espécies de sociedades não têm obrigatoriedade de consolidar suas demonstrações contábeis. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2003, o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, através da emissão da NBC T8, Demonstrações Contábeis Consolidadas, passou a exigir consolidação das demonstrações contábeis para todas as entidades que possuem investimentos em controladas, ampliando o universo de obrigatoriedade de consolidação. No atual cenário de globalização dos mercados, a contabilidade passa a ser um instrumento de processo decisório em nível internacional. No entanto, essa linguagem não é homogênea em termos internacionais.
pois cada país tem suas próprias práticas contábeis. E com o crescimento da presença de investidores e bancos estrangeiros no Brasil, a Lei 6.404/76 ficou muito defasada. O Conselho Federal de Contabilidade, que é uma autarquia de caráter corporativo, cuja finalidade é orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, considerando a crescente importância da internacionalização das normas contábeis, criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, através da Resolução número 1055 de 2005. O comitê tem por objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Em 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Lei 11.638, que altera, revoga, introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404 de 1976. Essa Lei 11.638 produziu alterações específicas, pontuais e de aplicação imediata no exercício de 2008, em linha com os padrões contábeis internacionais. Em 27 de 5 de 2009, foi sancionada a Lei 11.941, que altera e introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, que é a Lei 6.404 de 76. Em termos de mercado, para o contador, as perspectivas são excelentes. Na verdade, ainda estamos no limiar de uma era em que será reconhecida toda a importância da função contábil dentro das entidades. O número de bons profissionais com ampla visão de administração financeira é tão escasso no momento que os poucos que a possuem e, portanto, têm condições de assumir posições de controladores, diretores financeiros, chefes de departamento de contabilidade e custos, auditores internos e externos, têm obtido remuneração e satisfação profissional muito grandes. Vamos resumir, então, a evolução histórica da contabilidade da seguinte forma. Contabilidade no mundo antigo. Período que se inicia com a civilização do homem e vai até 1202 da era cristã, quando Leonardo Fibonacci publica o Liber Abaci, um compêndio sobre cálculo comercial, contabilidade do mundo medieval. Período que vai de 1202 da era cristã até 1494, com o surgimento do método das partidas dobradas de Frei Luca Pacioli, publicada em 1494, enfatizando que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. Contabilidade do mundo moderno, período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da obra La Contabilità applicata all'amministrazione private pubbliche de Francesco Villa, premiada pelo governo da Áustria, obra marcante na história da contabilidade. Contabilidade do mundo científico, período que se inicia em 1840 e continua até os dias de hoje. A obra de Francesco Villa, em 1840, é considerada o marco inicial da contabilidade como ciência. Bem, após ouvirmos alguns conceitos da contabilidade e conhecermos um pouco da sua história, fica fácil responder as seguintes perguntas. Qual é o objeto e quais são os objetivos e finalidades da contabilidade? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. E o que é o patrimônio? O patrimônio, numa linguagem comum, é o conjunto de bens, direitos e obrigações das pessoas, sendo elas físicas, pessoa natural, ou jurídica, ser de natureza abstrata que nasce do interesse de uma pessoa ou mais pessoas naturais. E o que são os bens? Móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis.
Direitos são valores a receber e obrigações, dívidas para com terceiros. O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade, definido, como vimos anteriormente, um conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros pertencentes a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode ou não incluir o lucro. O essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos demais patrimônios existentes, o que significa que a entidade dele pode dispor livremente, claro que nos limites estabelecidos pela ordem jurídica e sob certo aspecto da racionalidade econômica e administrativa. Objetivos e finalidades da contabilidade. Registrar os fatos administrativos, informar, avaliar, controlar o patrimônio das entidades, fornecer demonstrações acerca da situação econômica da empresa aos usuários, auxiliar na tomada de decisões, apurar o resultado das entidades, fornecer informação econômica relevante para que o usuário possa tomar suas decisões e realizar suas análises com segurança. Um dos principais objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões. Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real situação e atender a esta missão. Compete à contabilidade registrar os atos e fatos e produzir informações que possibilitem ao administrador planejar e controlar suas ações para traçar os objetivos da entidade. Vamos dar uma ênfase nisso. A contabilidade tem como objeto o patrimônio das entidades econômicas administrativas e seu objetivo é permitir o estudo e o controle dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio dessas entidades, com a finalidade de propiciar a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da entidade. E o que são os atos e fatos administrativos mencionados anteriormente? Atos administrativos é uma ação praticada pela administração que não provoca ou, podendo vir a provocar, alteração qualitativa e ou quantitativa no patrimônio da entidade. Portanto, a princípio, não interessa a contabilidade. Reforçando, atos administrativos são acontecimentos, em geral, que ocorrem na entidade, mas que não alteram de imediato o seu patrimônio. Como exemplo destes atos, temos admissão de empregados, assinatura de contratos de seguro, o aval, que é a garantia dada em títulos, entre outros. Caso esses atos sejam registrados contabilmente, utilizaremos um tipo especial de contas, que são denominadas contas de compensação, que são utilizadas aos pares e não alteram o patrimônio. E os fatos administrativos? São também conhecidos como fatos contábeis. São acontecimentos dos quais decorrem mutações no patrimônio da entidade, sendo de interesse contábil. Como exemplo, temos pagamento de aval, compras de mercadoria, pagamento pela prestação de serviços. Tais fatos contábeis podem ser classificados como permutativos, também chamados de qualitativos ou compensativos, modificativos ou mistos. Os fatos permutativos são acontecimentos que ocasionam variação no patrimônio da entidade, mas que não afetam a respectiva situação líquida, estado da diferença entre ativo e passivo. Consistem apenas na simples troca ou permuta de valores entre contas do ativo e ou contas do passivo, não envolvendo contas de resultado, que são as contas de despesas e receitas. Exemplo, a aquisição à vista de mercadorias para revenda,
teremos uma redução no caixa em contrapartida a um aumento no estoque. Fatos modificativos. Ao contrário dos fatos permutativos, conforme já dito, os fatos modificativos ocasionam variação na situação líquida e podem ser de caráter aumentativo ou diminutivo. Ocorrem quando são movimentadas contas de resultado, receitas ou despesas. E os fatos mistos, bem como os fatos modificativos, os fatos mistos podem ser aumentativos ou diminutivos. Como o próprio nome sugere, esse tipo de fato contábil é um mix dos dois outros tipos, ou seja, é uma mistura ou combinação entre o fato permutativo e o fato modificativo. Como exemplo, podemos citar os empréstimos contraídos com juros em razão de atraso no pagamento. Iremos aprofundar esse assunto nas próximas aulas, mas vocês poderão estudar a aula 13 do livro didático que trata detalhadamente desse tema. Pessoal, até aqui acredito que vocês já perceberam que a contabilidade está ligada com o controle do patrimônio, que é a riqueza, e suas mutações e alterações, ou seja, suas modificações. Portanto, a partir de agora, vamos conhecer requisitos fundamentais para o controle do patrimônio. Antes disso, responda: você consegue mensurar o valor do seu patrimônio atual? Quanto você tem de dívidas? Quais os itens que compõem seu patrimônio? Pois bem, na contabilidade, qualquer registro só poderá ser feito se respeitar dois aspectos. Assim, para poder avaliar corretamente um patrimônio e suas variações, é necessário que os elementos desse patrimônio apresentem dois aspectos, sendo eles o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo é o nome que qualifica o patrimônio. Deve ser claro o bastante para identificar o que está registrado neste nome. Quanto mais simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor será para identificar o que está sendo registrado na contabilidade. Exemplos: veículos, mercadorias para revenda, cliente, quem compra na minha empresa. Aspecto quantitativo. Observa em que quantidade este elemento aparece e também o seu valor monetário. Exemplos: veículos, R$20.000. Clientes, 11.222. Conforme vimos, até o momento, todo e qualquer evento ou operação realizada por uma empresa, como compras, vendas, investimentos, tem reflexo imediato em sua contabilidade, onde são registradas todas essas movimentações de acordo com sua natureza e seus respectivos valores. Dessa forma, são gerados os registros nos diversos livros contábeis, como o diário, o razão, o livro caixa, que por sua vez dão origem aos demonstrativos contábeis e gerenciais, entre eles o balanço patrimonial, um dos mais importantes na análise da saúde econômica financeira de uma empresa. E para realizar a contabilização destes eventos, é necessário primeiramente entender a sua classificação contábil. Para tanto, é importante conhecer as contas contábeis. Mas afinal, o que é conta? Conta é o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio, bens, direitos e obrigações, ou patrimônio líquido, e cada elemento de resultado, despesas e receitas. A função da conta é representar a variação patrimonial que um fato promove no patrimônio da empresa. Todo fato mensurável em dinheiro é representado por uma conta e através das contas que a contabilidade consegue exercer o seu papel. Todos os acontecimentos que ocorrem diariamente na empresa, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos, são registrados pela contabilidade em contas próprias. Nas próximas aulas, estudaremos a classificação das contas. Na prática contábil, para que aconteça a uniformização e padronização nos registros e controle do patrimônio,
é necessário obedecer um conjunto de normas e regras estabelecidas mundialmente, as quais são denominadas de princípios, postulados e convenções. No Brasil, a Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, de 29/12/1993, publicada no Diário Oficial da União, de 31/12/1993, estabeleceu a obrigatoriedade, no exercício da profissão contábil, da observância dos princípios fundamentais de contabilidade, que representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante no universo científico profissional de nosso país. Os princípios fundamentais de contabilidade representam o núcleo central da própria contabilidade, na sua condição de ciência social, sendo a ela inerente. Valem para todos os patrimônios, independente das entidades que pertencem, as finalidades para os quais são usados, a forma jurídica da qual estão revestidos, sua localização, expressividade e quaisquer outros qualificativos, desde que gozem da condição de autonomia em relação aos demais patrimônios existentes. A aprovação inicial do Conselho Federal de Contabilidade sobre as normas brasileiras de contabilidade, no entanto, ocorreu antes da edição da Resolução 750 de 93. Já no início da década de 1980, o Conselho Federal de Contabilidade emitiu a Resolução número 530, em 81, a qual já abordava o tema dos princípios contábeis. Esta, no entanto, fora substituída pela Resolução 750 com o objetivo de acompanhar a evolução da contabilidade naquela última década, a qual trouxe uma nova lista de princípios fundamentais de contabilidade. Um aspecto peculiar dessa resolução é que esta resume todos os seus conceitos em apenas um único grupo, o de princípios. Os princípios contábeis, segundo a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 750/93, em seu artigo 3º, são eles: 1. O da entidade; 2. O da continuidade; 3. O da oportunidade; 4. O do registro pelo valor original; 5. O da atualização monetária, que foi revogada; 6. O da competência; e 7. O da prudência. Esses princípios serão conceituados ao longo dessa aula, porém será dado ênfase aos princípios enumerados pela estrutura conceitual básica de contabilidade, que é um estudo profundo, doutrinário sobre a estrutura para a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a resolução número 1221 de 2008 do Conselho Federal de Contabilidade, sendo eles: entidade, continuidade, custo histórico, denominador comum monetário, realização da receita, confrontação da despesa, essência sobre a forma. E as convenções contábeis: objetividade, materialidade, consistência e conservadorismo. A estrutura conceitual básica da contabilidade faz uma divisão entre os princípios e normas contábeis, classificando em postulados, princípios propriamente ditos e as convenções. Devido à relevância que possuem dois princípios contábeis definidos na Resolução 750 de 93 do CFC, são tratados de postulados na estrutura conceitual básica da contabilidade. E o que é um postulado? Um postulado pode ser definido como uma proposição ou observação de certa realidade que pode ser considerada não sujeita à verificação incontestável. Normalmente, a categoria de postulado em contabilidade abarca uma área de atração mais ampla do que a da própria disciplina e relaciona com certos aspectos ambientais ou que cercam o campo e as condições em que a contabilidade deve atuar. Os postulados são premissas ou constatações básicas, não sujeitas a verificações, que formam o arcabouço sobre o qual repousa o desenvolvimento subsequente da teoria da contabilidade.
Existem postulados que são apenas descrições de situações verdadeiras, mas que nada dizem com relação a serem específicos quanto à sequência de princípios contábeis. Os postulados ambientais, por sua vez, são os que mais interessam à contabilidade. Destes, os fundamentais são o postulado da entidade contábil e o postulado da continuidade. O postulado da entidade estabelece que a contabilidade é feita para uma entidade independente da constituição jurídica. E o postulado da continuidade refere-se que toda entidade está em processo de continuidade infinitamente. O postulado da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. O patrimônio, na sua condição de objeto da contabilidade, é, no mínimo, aquele juridicamente formalizado como pertencente à entidade, com ajustes quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne do princípio da entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros. Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os demais princípios fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a um universo de limites imprecisos. A continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, deve ser considerada como da classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. Toda a estrutura contábil está construída em cima do fato de se ter uma pessoa para prestar serviços contábeis e que esta pessoa, entidade, não está sujeita à morte, ou seja, é vista como algo imortal. Continuidade, então, é algo em andamento, com a presunção de continuar operando por muito tempo. Princípio do custo histórico como base de valor. Refere-se aos registros contábeis que são realizados pelos seus respectivos custos históricos de aquisição ou de fabricação. E o princípio denominador comum monetário, uso do mesmo padrão monetário para fins de comparação. O princípio do custo histórico como base de valor estabelece que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos em valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. Resumindo, os registros contábeis serão realizados pelo seu respectivo custo de aquisição ou de fabricação, ou seja, pelos gastos realizados para comprar ou fabricar determinado bem. É importante o conhecimento do valor de mercado para se evitar diferenças bruscas. Na forma como é geralmente entendido, considera-se que este princípio seja uma sequência natural do postulado da continuidade. Segundo o mesmo, os ativos são incorporados pelo preço pago para adquiri-los ou fabricá-los, mais todos os gastos necessários para colocá-los em condição de gerar benefícios para a empresa. Essa avaliação é base para as contabilizações posteriores, somente sendo permitidas amortizações, depreciações e cálculo da cota de exaustão dos ativos que sofrerem tais diminuições de valor pelo uso, decurso do tempo ou obsolescência. A premissa subjacente ao princípio, conforme geralmente se admite, é além de uma consequência da continuidade, no sentido de que não interessariam valores de realização,
a de que, presumivelmente, o preço acordado entre o comprador e vendedor seja a melhor expressão do valor econômico do ativo no ato da transação. Portanto, o custo representaria para o incorporador a justa apreciação da potencialidade futura do ativo para a entidade adquirente. Isso significa que o comprador presume que o valor descontado dos fluxos futuros de caixa gerados pelo ativo, isolada ou conjuntamente com outros ativos, organização, insumos, etc., seja superior ou pelo menos igual ao gasto realizado para obtê-lo. Infelizmente, reconhecer a contribuição isolada de cada ativo não é uma tarefa fácil, mas presume-se que ninguém adquire um ativo por um preço superior ao valor esperado dos benefícios a serem gerados pelo mesmo. O princípio denominador comum monetário está associado à qualidade de a contabilidade evidenciar a composição patrimonial de bens, direitos e obrigações de várias naturezas, homogeneizando-os por meio da mensuração monetária e a qualidade agregativa da contabilidade, que sem deixar de considerar os vários ativos em suas essencialidades e como geradores específicos de fluxos de serviços futuros para a empresa, consegue agregar, adicionar e homogeneizar tais elementos por meio da avaliação monetária. O princípio do denominador comum monetário expressa a natureza essencialmente financeira da contabilidade. Por outro lado, a não ser que esteja expressa em contrato, o relacionamento entre os devedores e credores é realizado por intermédio da avaliação da relação débito e crédito em moeda corrente de determinada data. Se o poder aquisitivo da moeda variar entre o período do estabelecimento da relação e a data do ajuste de contas, este deverá ser feito pelo montante originariamente compromissado. Note que esse fato nada tem a ver com correção monetária ou reajustamento de dados contábeis, para efeito de análise de resultados depurados da variação inflacionária. Devemos distinguir correção monetária para efeito contábil de correção monetária operacional. Normalmente, relacionamentos de débito e crédito são expressos na moeda de conta da data. Ressaltam-se 3 pontos. 1. Propriedade agregativa de ativos diversos pela avaliação monetária. Estabelecimento das relações débito-crédito em moeda de conta da data da transação, não podendo ser alterado o valor da data do ajuste de contas, salvo cláusula expressa em contrato. 3. Deveria ser escolhida uma data base para expressar as demonstrações contábeis de uma entidade de vários períodos em moeda de poder aquisitivo daquela data base, desde que seja escolhido o custo histórico, corrigido como método de ajuste. O fato de a contabilidade vir a adotar outra base de avaliação no futuro não invalida o princípio. Todavia, pois, trata-se de uma qualidade essencial das demonstrações contábeis, qual seja a de trazer ativos e passivos de várias naturezas, bem como as respectivas receitas e despesas, sob o manto da avaliação em moeda, o princípio do denominador comum monetário, sem prejuízo das análises qualitativas. Princípio da realização da receita. O momento da realização da receita segue o regime de competência do exercício, ou seja, o conceito de realização e não necessariamente da entrada de dinheiro. Princípio da confrontação da despesa. Da mesma forma da receita, a despesa é reconhecida pela sua geração e não pelo seu efetivo desembolso. O princípio da realização da receita determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento do patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para a classificação das mutações patrimoniais resultantes do momento oportuno de registro. Mostra o momento de se reconhecer a receita, contabilizando-a. Pode-se dizer que é a transferência do bem ou serviços para o cliente, ou seja, realização. O princípio da confrontação da despesa estabelece o reconhecimento da despesa pelo consumo ou geração, após a identificação exata
da receita, realização da receita, faça um esforço de associar ou confrontar toda a despesa sacrificada para obtenção daquela receita. Da comparação entre receitas e despesas, obtemos o resultado do período de uma empresa. A realização da receita é, muitas vezes, tratada isoladamente, o que tem provocado muitos desentendimentos sobre o verdadeiro alcance do problema, pois, na verdade, o reconhecimento de receita e a apropriação de despesas estão intimamente ligados. Frequentemente, não se deve reconhecer a receita sem que a despesa associada seja delineável, mesmo que apenas como estimativa, caso, por exemplo, da provisão para devedores duvidosos. Assim, julgamos que os dois aspectos da questão devam ser tratados conjuntamente, embora reconheçamos que na ordem temporal estrita dos reconhecimentos, primeiramente se faz um esforço para retratar a receita na demonstração de resultados, e em seguida a despesa. Isto, todavia, é mais uma ordem prática do que uma procedência no tempo do uso dos recursos. Muitas vezes, auferimos agora uma receita gerada pela cessão de ativos adquiridos há mais tempo. Normalmente, a compra dos fatores utilizados no esforço para produzir receita antecede a própria receita. Outras vezes, é concomitante e, em casos raros, pode ser posterior. Princípio da essência sobre a forma. Prioriza a mensuração econômica patrimonial em detrimento da forma jurídica envolvida. A estrutura conceitual mostra que a contabilidade possui um grande relacionamento com aspectos jurídicos que cercam o patrimônio de uma entidade, mas não raro a forma jurídica pode deixar de retratar a essência econômica. Nesse caso, a contabilidade deve guiar-se pelos seus objetivos fundamentais de bem informar, seguindo, se necessário, a essência econômica ao invés da forma jurídica. O princípio da essência sobre a forma é um conceito novo para os contabilistas brasileiros e requer um senso de julgamento muito crítico e, basicamente, para ser entendido, temos que lermos assim: o princípio da essência econômica sobre a forma jurídica. Talvez a mais importante de todas as características contábeis é valorizar a essência de cada operação ao invés do que está descrita em um documento, nota fiscal ou contrato. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que sejam contabilizados e apresentados de acordo com sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que aparenta ser, com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro. Entretanto, poderão existir acordos que assegurem que a entidade continuará a usufruir os benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de certo tempo, por um montante que se aproxima do valor original de venda, acrescido de juros de mercado. Em tais circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação formalizada, já que não haverá a transferência da posse do bem. A nova legislação contábil acendeu uma luz que antes era pouco percebida ou exigida na escrituração contábil brasileira, visando unicamente fornecer dados mais reais através das demonstrações financeiras, agilizando e facilitando o processo decisório pelos usuários da informação. Conforme mencionado anteriormente, a Resolução 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade ainda enumera 3 princípios que não foram mencionados.
o princípio da oportunidade, que tem relação com a tempestividade, o princípio da competência, apuração do resultado do período com confronto das receitas e despesas do mesmo período que ocorrerem, o princípio da prudência, menor valor para o ativo e maior valor para o passivo. O princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram. O da competência estabelece a inclusão das receitas e as despesas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. E não menos importante, temos o princípio da prudência, que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo, sempre que apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Agora vamos falar das convenções contábeis, que foram criadas com base na grande margem de liberdade que os princípios contábeis permitem ao contador no registro das operações ou na escrituração dos fatos contábeis. Ou seja, as convenções são mais objetivas e têm a função de indicar a conduta adequada que deve ser observada no exercício profissional da contabilidade. Sendo assim, as convenções contábeis têm por objetivo limitar ou restringir a abrangência dos princípios contábeis, definindo com maior precisão e clareza o seu alcance e significado. Elas representam o complemento dos princípios e postulados no sentido de delimitar conceitos, atribuições e direções a serem seguidas no registro das operações, facilitando o trabalho do contador. Convenção da objetividade. Descreve de forma objetiva o evento contábil. Refere-se ao sentido de neutralidade que se deve atribuir à contabilidade nos registros dos fatos que envolvem a gestão do patrimônio das entidades. O profissional contábil deve escolher entre vários procedimentos o mais adequado para descrever um evento contábil. Ele deve procurar exercer a contabilidade sempre de forma objetiva, não se deixando levar por sentimentos ou expectativas de administradores ou qualquer pessoa que venha influenciar o seu trabalho. Os registros devem estar baseados, sempre que possível, em documentos que comprovem a ocorrência das respectivas transações. A finalidade da convenção que trata a objetividade é a de eliminar ou restringir as áreas de liberalismo excessivo dos contadores na escolha de critérios contábeis. O contador ou contabilista deve, sempre que possível, apoiar-se em documentos idôneos e evidências bastante objetivas e claras para o uso dos procedimentos contábeis relativos aos registros de fatos administrativos ocorridos na empresa. Exemplo: toda vez que um contabilista tiver mais de uma opção de valores para atribuir um dado bem, como um documento original de compra e um laudo parcial de avaliação do bem, ele deverá optar pelo mais objetivo, no caso, o documento. Caso não haja documento para suporte, deve-se convocar peritos em avaliação que, mediante laudos, forneçam um valor objetivo para o contador desenvolver de maneira imparcial sua contabilidade. Convenção da materialidade. Toda informação contábil tem um custo. Só seria válido executar tal informação se o benefício representar um valor maior que o custo da informação. Essa convenção tem a ver com a relevância. Na análise contábil, devem ser enfatizados, em particular, os elementos relevantes que influenciam a modificação do patrimônio sobre os aspectos qualitativos e quantitativos e a formação do resultado do exercício.
Se a composição de um relatório gerencial, por exemplo, exigir muito tempo de pesquisa e análise de dados irrelevantes ou materiais, estes valores devem ser sumariamente abandonados, pois não devem refletir representatividade nos parâmetros obtidos. Ou seja, essa convenção estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com os valores ou fatos irrelevantes, tanto do ponto de vista de registro como de controle. Sendo assim, a informação contábil deve ser relevante, justa e adequada, e o profissional deve considerar a relação custo-benefício da informação que será gerada, evitando perda de recursos e de tempo da entidade. Dessa forma, o contador não perde tempo com registros cujos controles podem se tornar mais onerosos ou mais caros, que os próprios valores a serem registrados. Como exemplo, temos, quando materiais de expediente da empresa são utilizados, como papéis, impressos, lápis, caneta, é registrado uma diminuição do ativo da empresa. Essa diminuição poderia, teoricamente, ser lançada nos registros contábeis à medida da sua ocorrência. Porém, pela irrelevância da operação, isto não é feito. A despesa é apurada somente no final do período, por diferença de estoques, dados os seus pequenos valores unitários. Cabe, então, à administração da empresa, sem ferir os demais princípios e convenções, bem como as normas constantes da legislação comercial e fiscal, estabelecer uma relação custo-benefício para decidir sobre a adoção de um sistema contábil mais apurado e detalhado, evitando o desperdício de tempo e dinheiro para controlar elementos e mutações patrimoniais de pequena expressão em relação ao conjunto do patrimônio. Convenção da consistência. Estabelece critérios objetivos e passivos de execução e controle. Tem a ver com a uniformidade. Se for adotado algum procedimento, dentre outras alternativas, não deve ser mudado com demasiada frequência, sob o risco de prejudicar a comparação de dados contábeis registrados em períodos diferentes. A Lei nº 6.404/76 prescreve em seu artigo 177 a Convenção sobre a Consistência. Ao dispor, a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, devendo observar métodos ou critérios uniformes. No adotar métodos ou critérios uniformes no tempo, é o mesmo que aplicar a Convenção da Consistência nos registros contábeis. De acordo com essa convenção, os critérios adotados no registro dos atos e fatos administrativos não devem mudar frequentemente. Refere-se à uniformidade, utilizando métodos e critérios uniformes ao longo do tempo para o registro dos fatos contábeis e a elaboração das demonstrações financeiras. No caso de necessidade de mudanças em tais critérios, devem ser informados em notas explicativas, nos relatórios contábeis, de maneira a informar ao usuário essa mudança. Ou seja, os relatórios devem ser elaborados com a forma e o conteúdo das informações consistentes, para facilitar sua interpretação e análise pelos diversos usuários. Quando houver necessidade de adoção de outro critério ou método de avaliação, o profissional deverá informar a modificação e apresentar os reflexos que a mudança poderá causar se não for observada pelo usuário. Como exemplo dessa convenção, podemos citar que, na contabilidade, temos alguns métodos para avaliação de estoques, como o método PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, que significa que à medida que ocorrem as vendas, vamos dando baixa no estoque a partir das primeiras compras. Temos o método EPS, último a entrar, primeiro a sair, que é o contrário do PEPS, as últimas mercadorias compradas são as primeiras a serem baixadas. E o método custo médio ou média ponderada, que consiste na aplicação dos custos médios em vez dos custos efetivos dos produtos. Cada um desses métodos possui vantagens e desvantagens. E uma vez adotado em um período tal método, o mesmo deverá ser usado nos períodos seguintes, até o encerramento do exercício. Ou seja, tem que se manter a consistência para uma correta análise, evitando até mesmo decisões erradas. Em outras palavras, não podemos, de janeiro a abril de um determinado ano
contábil, avaliarmos os estoques pelo método PEPS e o restante do exercício passarmos a usar a média ponderada. Ressaltando, a quebra da consistência na estruturação provoca influências nos demonstrativos contábeis, o que prejudica a análise clara e eficiente em comparação com os demonstrativos de exercícios anteriores. E por último, temos a Convenção do Conservadorismo, que mantém a comunicação contábil de forma objetiva, clara e real. Tem a ver com a prudência. Conservadorismo é outra convenção geralmente aceita no processo de registros contábeis. Quando houver alternativas válidas para a escrituração contábil de fatos administrativos, deve ser adotada a atitude mais conservadora possível para a mensuração dos elementos do ativo, passivo e patrimônio líquido. Dentre as alternativas, o contador deve optar pelo critério de atribuição de valores mais baixos para os elementos do ativo e mais alto para os valores do passivo. Em outros termos, o conservadorismo deve ser adotado de modo a não haver antecipação de lucros, porém considerar como despesa do exercício as perdas prováveis decorrentes de riscos conhecidos ou calculáveis, assim como as provisões que retificam os elementos do ativo e o valor provável de troca ou realização. Em outras palavras, a Convenção do Conservadorismo estabelece que o profissional da contabilidade deve manter uma conduta mais conservadora em relação aos resultados que serão apresentados, evitando que projeções distorcidas sejam feitas pelos usuários. A posição conservadora ou a precaução, a prudência do contador será evidenciada para antecipar prejuízo e nunca antecipar lucro. Assim, ele não estará influenciando os acionistas. Por exemplo, há um otimismo que será ilusório. É previsível ter expectativa de prejuízo e a entidade apresentar resultados positivos do que o contrário. O objetivo do conservadorismo é não dar uma imagem otimista em uma situação alternativa, que com o passar do tempo poderá reverter-se. Existindo alternativas igualmente válidas para se atribuir valores aos elementos patrimoniais, por motivo de precaução, deve-se optar pelo valor mais baixo ao ativo e pelo valor mais alto ao passivo. Exemplo, se o contador estiver em dúvida diante de dois valores igualmente válidos de dívida da empresa com terceiros, ele deverá registrar o maior valor. Deriva dessa convenção a regra do custo de mercado, dos dois o menor valor, pelo qual o estoque será avaliado pelo preço de mercado se este for inferior ao custo de aquisição. De certo modo, ela modifica o princípio do custo histórico como base de valor, adotada pela atual lei das sociedades anônimas. Enfim, resumindo, para entender melhor esse conjunto de regras necessárias para a execução do sistema contábil, podemos pegar carona da definição do José Carlos Marion, onde ele diz que a contabilidade é como uma casa ou edifício que é composta por alicerce, paredes e telhado. Vamos imaginar o alicerce desse edifício como sendo os postulados, entidade e continuidade. As paredes são os princípios contábeis propriamente ditos, que é o custo histórico, denominador comum monetário, realização da receita, confrontação da despesa e essência sobre a forma. E finalizando, temos o telhado, representado pelas convenções, que são consistência, conservadorismo, materialidade e objetividade. Pessoal, a aula 18 do livro didático traz na íntegra a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750 de 93, que dispõe sobre os princípios fundamentais da contabilidade. Seria bom que vocês fizessem a leitura da mesma. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula.
Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!